Então, para começar, gente, a fazer uma boa massa, primeiro passo é escolher uma boa farinha, né? Então, aqui hoje a gente vai usar essa farinha italiana e a gente vai usar, uma farinha 00 italiana e vai usar a sêmola, que é a farinha de grano duro. Ela já está aqui dentro do bolzinho. Eu vou usar uma proporção de 20% de sêmola nessa massa. Essa proporção pode variar, tá? Tem chefs que usam 30%, tem chefs que usam um pouco mais. Lembrando, quanto mais sêmolas, ela fica uma massa mais al dente. Então aqui, olha, eu já tenho a farinha. Hoje eu vou fazer 200 gramas de trigo. E vou usar 2 ovos. Cada 100 gramas de farinha a gente usa um ovo. Então aqui eu tenho 160 de farinha 00 e tenho 40 de sêmola. Vou misturar as duas. E agora a gente vai quebrar o ovo. Lembra sempre de quebrar o ovo num recipiente separado, porque se o ovo estiver estragado, você não estraga toda a receita, né? Olha, agora aqui fazendo a receita com vocês, eu não tô pesando o ovo, tá? Mas se a gente for seguir a risca, o ideal é pesar. Então, cada ovo deveria ter 50 gramas. Se ele não tiver um ovo pequeno, o que a gente faz? A gente não vai quebrar outro ovo, né? Então, a gente complementaria aí com água. Então, agora eu tenho aqui o ovo, tenho as duas farinhas misturadas, a sêmola com a farinha 00, agora eu vou misturar. Começa sempre mexendo dentro de um recipiente assim, para não sujar tanto as mãos, né? Lembrando aqui que a gente está fazendo 200 gramas. E aí agora eu vou mexendo com o garfo, incorporando esse ovo aqui. Igual eu falei para vocês, se o ovo estiver muito pequeno, você perceber que sua massa está muito seca, você pode colocar um pouquinho de água para ela dar o ponto, né? E pode acontecer o contrário também, da sua massa estar muito úmida, por ser um ovo muito grande, você vai precisar colocar mais trigo. Então, o ideal, se você quiser seguir certinho, é pesar. Então, se aqui eu tenho 200 gramas de farinha, vai ter que ser 100 gramas de ovos, tá? Não vou colocar sal, não tem necessidade. Poderia colocar? Poderia, uma pitadinha, não tem problema. Não vou colocar porque o sal vai na água do cozimento da massa, então não tem necessidade. Então, aqui eu começo a sovar dentro do meu bowl. Depois eu vou tirar ela daqui e vou sovar na bancada. Essa é uma receita de massa básica, tá? Então, com essa massa, você pode fazer qualquer formato. Então, começando a incorporar aqui, já vou mostrar pra vocês como ela tá. Ó, agora eu começo a sovar aqui na bancada para ela ficar uma massa mais lisinha. Lembrando, por a gente colocar sêmola, ela fica uma massa mais durinha mesmo, mais difícil de sovar na mão. Quem tem aquela batedeira, tá, que dá para sovar massa com um gancho, pode ser na batedeira também, até mais prático. Então agora vai sovando aqui, fazendo esse movimento com o punho, até ela ficar uma massa lisinha. Tempo certo de sovar depende muito da quantidade de massa que você está fazendo. Aqui, como eu estou fazendo pouco, então não preciso sovar muito tempo. Agora, ó, já misturei, a massa está aqui. Depois eu vou terminar de sovar ela no cilindro para ela ficar bem lisinha. Agora o ideal é deixar a massa descansar um pouco. Aqui, como a gente não tem tempo, tá ao vivo aqui com vocês, eu vou deixar só um pouquinho enquanto a gente faz o pesto, tá? Para abrir a massa. Se não, você pode deixar uns 30 minutos descansando, que ela vai ficar mais fácil para você trabalhar. Então, passa um plástico, tá? Nunca deixar a massa descoberta. Então, aqui eu passei um plástico, olha, um plástico filme, e deixa ela aqui quietinha. Porque se eu deixar ela destampada, ela vai criar aquela casquinha, vai ficar seca, daí mesmo que você não vai conseguir abrir. Então, gente, é bem prático fazer uma massa fresca, não tem erro. Então, ingredientes de qualidade, uma boa farinha, um ovo também, ovo fresco, de preferência esse que eu estou usando hoje é um ovo caipira, né, com a gema bem amarelinha, que a massa fica bonita. Para o pesto, a gente vai usar o manjericão. Aqui eu tenho o manjericão já desfolhado, tá? O pistache, que é o pistache cru sem casca e sem sal. Um bom azeite, hoje eu estou usando o azeite aqui que é da loja do meu vizinho aqui da Mia da Venda, que é um azeite Dom Elade, um azeite orgânico.
um azeite de qualidade, sempre isso, gente, ingrediente de qualidade faz toda a diferença na receita, eu prezo muito isso. E o alho eu vou tirar só um pedacinho, porque eu não quero pesto muito forte de alho, é opcional, tá? Tem gente que não gosta, não precisa colocar alho. Então, o ideal para fazer o pesto, para ele ficar bem verdinho, é você passar ele na água quente e em seguida dar um choque térmico na água fria, tá? Então eu vou fazer isso, que eu tô com a água aqui. Vou jogar minhas folhinhas aqui, já tiro e passo na água fria. De preferência colocar até no gelo. Como eu não tenho gelo aqui, eu vou só passar na água gelada, já vai ajudar. Então é bem rapidinho. Coloquei aqui na água fervendo, a mesma água que eu vou usar para massa, tá? Isso aqui ajuda ele a ficar bem verdinho e não ficar aquele pesto escuro. Ó, coloquei. Já vou escorrer. E já vou passar lá na água gelada. Então, eu não coloco queijo nesse pesto, mas poderia colocar. Se você gosta de colocar queijo, eu acho que o pesto, o problema de você colocar queijo é que depois quando você vai aquecer, não fica legal. Então aqui é melhor fazer sem o queijo. Olha, então aqui eu já escorri, tá? Já escorri o manjericão para fazer o pesto. A gente vai bater ele aqui e depois a gente vai abrir a massa e preparar o recheio. O manjericão, eu uso a mesma medida do manjericão de pistache, mas lembrando que depois a receita vai estar no Instagram com as medidas certinhas para vocês. Mas aqui, só para vocês terem ideia, eu estou usando 30 gramas de folha e 30 de pistache, tá? Então agora eu vou bater aqui no liquidificador. Então agora aqui, olha, eu vou colocar o manjericão e vou bater. Eu gosto primeiro de bater a folha do manjericão e depois colocar o pistache para ele não triturar demais. Eu gosto que ele fique pedacinho ainda. Então agora o azeite, o alho, que eu vou colocar um pedaço. Colocar bem pouquinho, porque eu não gosto que ele fique muito forte. E agora o azeite. Vou bater. Olha, bate primeiro o manjericão, tá? Depois vou colocar só mais um pouquinho do azeite. Tá batendo. Olha, agora que eu bati o manjericão ali, eu vou colocar uma pitadinha de sal, tá? Lembrando que o pistache que eu tô usando não tem sal. Se caso você não achar o pistache cru sem sal, só com sal, aí você não precisa colocar sal, tá? Então tem que ter cuidado. Agora eu vou colocar o pistache aqui e vou bater mais um pouco. Por que eu coloquei o pistache depois? Porque eu não gosto que ele bata muito, então eu gosto que ele fique pedacinho ainda. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Olha que cor linda que fica. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí, mas fica uma cor bem verdinho. Ó, aquele passo a passo de fazer de passar ele na água quente aqui fervendo e depois na água fria, olha, ele não oxida e fica essa cor maravilhosa, um verde bem. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Mas vamos lá, então o pesto tá pronto, a nossa massa já tá aqui pronta, olha, massa pronta, pesto pronto, agora a gente vai pro recheio. Então aqui eu tenho a ricota fresca que eu só quebrei ela com garfo, né? Essa é a ricota fresca aqui, que você acha com facilidade no supermercado, embalada a vácuo. Então agora eu vou usar a ricota, o limão siciliano, eu vou usar as raspinhas, que eu já tirei a raspinha aqui com o raladorzinho. Cuidado para não tirar a parte branca, de preferência usar esse aqui, ou então um zester, né? Aquele que só tira a casquinha mesmo, porque o branco ele amarga. Então eu tô com as casquinhas aqui, vou temperar essa ricota agora. Então agora eu vou colocar o caldo do limão siciliano também. Então a raspinha, o caldo do limão siciliano
E depois a gente vai colocar o grana padano. Gente, aqui no recheio daria para vocês usarem bem a imaginação. Colocar, olha, que vocês gostam de nozes, tomate seco. Dá para colocar queijo da sua preferência também. Lembrando que o recheio do ravioli, ele não pode ser muito seco e não pode ser muito mole, porque dificulta na hora. Então tem que ter um equilíbrio aí, tá? Então aqui eu vou usar um grana padano ralado, para dar mais sabor, que a ricota é um queijo muito neutro, né? Ela não tem tanto sabor, então tem que dar uma temperadinha nela. Tem um garfinho aqui. Agora eu vou mexer tudo. Fica muito bom também, inclusive a gente tá essa semana no cardápio da Mia, um ricota com espinafre, né? Só que a gente fez massa de espinafre, recheio de ricota e nozes. Então aqui agora eu vou misturar o grana padano, a ricota, o caldo do limão. E aí nosso recheio tá pronto. Bem simples, né? Não é difícil, gente, fazer. É aquilo que eu falei, é um pouquinho de força de vontade. Então agora eu tô com a massa aqui. Vou abrir. Deixa eu tirar a farinha daqui para ficar mais fácil, para enxergarem. Essa farinha de trigo italiana também, inclusive, vocês encontram na nossa loja aqui da Mia, que a farinha, gente, é muito importante, tá? Nesse processo aqui da massa. Tirar aqui. Aqui eu tenho uma forminha de ravioli que a gente vai usar, mas se você não tiver a forma, pode cortar com um cortador de pizza, com qualquer cortador que você tem em casa. Só não deixa de fazer, tem que testar. Então, o primeiro passo eu vou dar uma achatada na massa para ela ficar mais fácil aqui para passar no meu cilindro, né? E eu deixei um pouquinho da sêmola aqui para ir passando na farinha. Para ir passando na farinha, na massa, desculpa. Então, aqui o cilindro a gente começa sempre da espessura aqui do mais aberto, né? E vai diminuindo. Então aqui agora eu vou começar passando essa massa. Lembra que eu falei que eu vou terminar de sovar? Só um pouquinho, deixa eu apertar aqui. Vou terminar de sovar essa massa no cilindro, porque na mão ela não chega na consistência ainda que eu quero. Então o que a gente faz? Começa a passar aqui. Essa primeira passada no cilindro é como se a gente estivesse sovando ela ainda. Vocês vão ver que ela não tá uma massa ainda homogênea, não tá, olha, ela tá bem quebradiça ainda. Não tá uma massa ideal pra gente começar a abrir. Então esse processo aqui inicial é muito importante. Então você vai passando e dobrando. Quem fez meu curso de massa já sabe, né? Tá cansado de ouvir isso aqui. Tá, aqui você vai dando forma pra ela. Então passei uma vez, dobrei. Vou passar de novo. Vou passar de novo e vou dobrar. Quantas vezes eu vou fazer isso? Quantas vezes eu achar necessário para minha massa ficar lisinha, tá? Lisinha e homogênea. Então eu fiz, dobrei. Eu posso mudar o sentido. Vocês estão vendo que eu não estou mexendo aqui na regulagem. Ela tá no mais aberto ainda. A gente só vai começar a diminuir depois que essa massa estiver lisinha. Ó, agora eu dobrei de novo. Mudei aqui o sentido. E vou passar. Então, a gente vai passando até ficar uma massa bem bonita pra gente começar a abrir ela de verdade. Se você vê que sua massa tá sequinha, não precisa ficar passando mais trigo não, tá? Só se ela estiver mais úmida. Ó. Olha como ela já vai mudando, né? Mas ainda não, tá vendo? Ela ainda tem uns buraquinhos, ela não tá totalmente lisa. Então eu vou passando mais. Se você conseguir sovar ela na mão, ou se você tiver uma batedeira, esse processo vai ser mais rápido, porque ela vai ficar mais lisinha. Olha como ela já tá bem melhor. Já tá ficando uma massa mais lisa, mais homogênea. Eu não mudei ainda a regulagem aqui, tá, gente? Só quando eu ver que ela realmente... Agora, aqui vai ser a última. Olha, ela já tá bem bonita. Eu vou passar a última vez. E vou começar a diminuir.
Depois, gente, que a gente começa a diminuir, não dobra mais, tá? Só nesse início. Ó, agora já tá uma massa bem lisinha, não tá mais quebradiça. Então agora eu vou começar a diminuir no cilindro de 1 em 1. Depende muito do como é o seu cilindro. Esse aqui provavelmente eu vou até o penúltimo. Ela não pode ser uma massa muito grossa e também nem muito fininha. Tem que ser um meio termo aí. Então agora, ó, vou diminuindo de 1 em 1. Fui pro 1, agora vou pro 2, sem dobrar mais, tá? Quando você dobra, ah, Fernanda, minha massa embolou, quebrou. Aí você vai ter que juntar ela e voltar lá no início. E aí, estão gostando da receita? Vamos lá. Ó, agora eu vou diminuindo aqui. Ainda não chegou na espessura que eu quero. Acho que mais uns 2. A minha água já tá fervendo, meu recheio tá pronto, o pesto tá pronto. Agora é só montar os raviolis aqui. Olha como ela rende. Ó, mais uma vez aqui ela já tá pronta. Para ela não ficar muito grossa. Pronto, então nesse cilindro aqui ela foi até o 6. Ele vai até o 9. Pra mim aqui até o 6 já ficou bom. Então por isso, gente, não adianta gravar número, tá? Porque depende muito do cilindro que você tem, da marca que ele é. Ó, e aqui também eu consigo dar... É uma massa de qualidade boa, então ela é bem maleável, eu consigo dar uma esticadinha. Pronto. Agora a gente vai cortar as placas. Se você fosse fazer individual, eu vou mostrar pra vocês depois aqui, pra quem não tem cortador. Vou ver se eles têm um cortadorzinho aqui, aqueles de... Ó, eu vou fazer nessa forminha, então nessa forminha é importante colocar trigo embaixo, tá? Pra ela não grudar, coloca trigo embaixo dela. E agora você corta uma plaquinha aqui e vai recheando. Então, gente, cortei a placa aqui, ó, do tamanho da forma. Depois eu vou mostrar pra vocês como que faz sem a placa, tá? Pra quem não tem, não tem problema. Então aqui eu fiz, ela já tem os buraquinhos do recheio. Ó, as marcações, eu vou vir com o recheio e vou preenchendo aqui, bem recheadinho. Vou fazendo uma bolinha, vou colocando aqui e já mostro pra vocês como que fica ele todo recheado. Mas dá pra fazer sem a forma, tá? Dá pra fazer com os cortadorzinhos individuais, que são super fáceis de achar. A forminha, o bom é que fica mais uniforme, né? Então fica tudo mais certinho, fazendo bolinha. Essa ricota, se eu tivesse batido ela num processador de alimentos, ela tinha virado uma pastinha, ia ficar mais fácil de trabalhar, tá? Aqui ela tá ainda um pouco esfarelando, ela é mais difícil de moldar. Vou colocando bem recheadinha, dá uma apertada no recheio, quase acabando. Depois eu vou fazer um pra vocês sem a forma, tá? Pra vocês darem uma olhada como que dá pra fazer. Lembrando, gente, que o recheio aqui dá pra vocês brincarem bastante, dá pra fazer muitos sabores diferentes. Só usar a criatividade. Aproveita quando fizer a massa, já faz vários tipos de recheio. Tem um que a gente vende muito na loja, que é o Funghi Porcini, que é um fixo no cardápio, que é muito bom. Então, o nosso cardápio da Mia, né, tem esse diferencial, que não é um cardápio fixo, então toda semana tem novidade. Então haja criar recheio, né, para toda semana ter novidade. Mas eu gosto disso, então
Tá aqui bem recheadinho. Cuidado para não passar demais o recheio, porque na hora que a gente passar o rolo, ele vai para fora, tá? Olha como ela fica bem recheadinha. Agora o que a gente vai fazer? A gente vem com outra folha por cima, tá? Para ela aderir bem, o ideal aqui, como a minha mão o recheio tava úmido, não precisa molhar, mas senão você vem com um borrifadorzinho de água para ela aderir bem. Dá uma apertadinha. Gente, a massa que vocês não estão usando, esse aqui que sobrou, por exemplo, que depois eu vou fazer, o ideal é cobrir, viu? Porque senão ela resseca. Então aqui agora eu dou aquela pressãozinha com a mão. E a gente vai vir com o rolo cortando essa forma aqui. Cortando bem. Lembrando que eu passei trigo embaixo para não grudar. Agora eu venho cortando em todos os sentidos aqui, para na hora que eu cortar ela destacar bem, no meio, dos lados. Mas é bem delicado, é um trabalho delicado, precisa de paciência. Então agora a gente tira aqui essa borda. Isso aqui a gente pode aproveitar, tá? Importante, igual eu falei, cobrir, colocar dentro de um saquinho, para depois a gente estar usando essa massa novamente. Agora eu venho aqui tirando esses raviolis. Vou puxar, olha, lembrando de tirar a pontinha, e daí ele já vem destacando. Olha que gracinha. Agora ele ainda não destacou totalmente, né? Agora eu venho... O ideal quando a gente está fazendo é deixar congelar para depois destacar, porque ele bem fresquinho, às vezes a gente puxando ele danifica um pouco. Agora só água fervendo e colocar o peso. Sempre é importante apertar as bordas para não rasgar. Não abrir, quer dizer, na água, né? Então é importante apertar aqui. Tô destacando aqui. Olha que gracinha que ficou. Então, todos os raviolizinhos assim. Agora, igual prometido, eu vou fazer um pra vocês aqui sem a forminha, né? Então, você vai pegar um pedaço de massa. Não sei se está dando para vocês verem direitinho aí, mas um pedaço de massa aqui. Vocês vão colocar o recheio. Faz a bolinha. Daí o que você vai fazer? Dobrar essa massa no meio, como se estivesse fazendo um pastelzinho mesmo. Importante tirar o ar, né? Fazer essa pressão aqui com o dedo. Então fez essa pressão aqui, fez esse pastelzinho. Aí você vem cortando, pode ser com uma faca, com um cortadorzinho de pizza, aqueles de biscoito, qualquer coisa. Então você vem aqui fazendo ou quadrado ou tipo um meia-lua. Esse aqui, por exemplo, cortei com a faca, um meia-luazinho. Mas aí vocês podem fazer o formato que vocês quiserem. Agora eu vou cozinhar esse ravioli, tá? Ó, o pesto tá aqui, o nosso pesto de pistache com manjericão, que ficou maravilhoso. Eu vou colocar um pouco aqui na frigideira pra gente saltear esse ravioli depois, tá? Olha que lindo que ele tá. Um pedacinho de pistache. E agora eu vou colocar a massinha ali pra cozinhar, pra gente fazer o prato. Vamos lá? Cozinhar o ravioli, um pouquinho de sal na água, né? Lembrando que eu não coloquei sal na massa, então o sal na água é importante. Um pouco de sal. A água fervendo. A gente vai cozinhar esses raviolizinhos. Vou colocar ele aqui na peneirinha para ficar mais fácil. Ó. Agora, água fervendo aqui. Como ela tá a massa bem fresquinha, é rápido, tá? Vamos colocar aqui. Aquela mesma água que eu passei o manjericão. Então ali tá fervendo, vai ser uns 2 minutinhos. Aqui um prato bem bacana pra gente estar montando esse prato. De 2 a 3 minutos aqui. Ele congelado demora um pouquinho mais tempo, né? De 6 a 7 minutos. Mas aqui, como a massa tá fresca, é mais rápido. Aumentar um pouquinho, que a gente tinha baixado o fogo.
Na hora que a gente coloca o ravioli para cozinhar, normalmente ela para o cozimento. Então é importante ou colocar a tampa para ele voltar mais rápido ou aumentar o fogo. Aqui a gente tem os brotos para decorar o prato. O grana padano ralado, que é para colocar por cima. Sempre também uma dica é usar ou uma peneirinha, uma escumadeira para escorrer esses raviolis, né? Ravioli é muito delicado, então a gente não pode jogar num escorredor, não. Então tem que escorrer com cuidado. Vou mostrar para vocês, todo mundo curioso para ver esse prato pronto. Já tá pronto. Mais uns 30 segundos tá pronto. O pesto já tá aqui na frigideira, não tá dando para vocês verem daí, mas já vou mostrar para vocês. O pesto tá aqui só para dar uma aquecidinha para colocar a massa dentro. Poderia já até jogar por cima, mas eu gosto muito de saltear ele mesmo no molho. Eu acho que a massa pega mais o sabor, né? Tem gente que gosta de colocar por cima. Eu já gosto de misturar um pouquinho aqui antes. Eu acho que fica mais saboroso. Sempre o ravioli é bom você sentir pela borda, tá? Que é a parte mais durinha dele. Então, ó, já tá aqui. Vou colocar ele no molho. Daí eu vou mostrar pra vocês. Tirando com cuidado, com uma escumadeira, colocando dentro do pesto. Eu gosto de massa bem al dente, né? Por mim eu já tinha tirado antes. Mas aqui no Brasil a gente tem que ter um meio termo, né? Nem todo mundo gosta de comer tão al dente. Mas quando a gente usa a sêmola na massa, ela fica, viu? Uma massa mais al dente. Então assim, quem já provou as nossas massas da Mia, sabe que as massas nunca vão ficar bem molinhas. Elas são massas mais al dente justamente por isso. Porque a gente usa farinha italiana, usa sêmola de grano duro. Então é uma massa que tende a ficar mais al dente. Então aqui, olha, vou escorrendo e vou colocando dentro desse pesto. Depois eu levo esse pesto no fogo baixo, mais um pouquinho. Olha que delícia isso, gente. Pronto. Olha que cor maravilhosa que fica esse pesto. Ó, dando uma salteada nele aqui, na frigideira. Fogo baixo. Uma dica quando vocês estão fazendo massa, dependendo do molho, às vezes você vai dar uma aquecida, o molho fica muito grosso, é pegar um pouquinho da água do cozimento e colocar, tá? Pra ficar mais cremoso. Pode ser isso aí, tá bom, dá certo. Não, tá boa. Ó, aqui tá pronto. Agora a gente vai para a parte de empratar. E a gente vai colocar o ravioli aqui no prato. Ó, venho pegando essa massa. Olha que lindo que tá ficando esse prato. Lembra, gente, que a gente come primeiro com os olhos. Então é muito importante uma apresentação bem bonita desse prato. Ó, coloquei aqui. Tá suficiente. Sujei um pouquinho meu prato, mas vou limpar. E aí a gente vem regando com pesto. Nem dispensa a decoração esse prato, né? Já porque já tá tão colorido esse verde. Vou colocando aqui esse broto. Só para dar uma decoradazinha. Limpar sempre as bordas do prato antes de servir, para não ficar um prato feio. E agora a gente vem com um pouquinho de grana padano ou parmesão para dar o toque final. Tá pronto aqui o nosso ravioli ricotta limone com pesto de manjericão e pistache. Espero que vocês tenham gostado da receita. Espero ter ajudado vocês aí a ter vontade de fazer uma massinha fresca em casa também, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, ser convidada hoje aqui tá aqui na escola do Buffet Delicatessen. E espero em breve a gente poder voltar com as aulas, né? Com os cursos e tá mais próximo aí, gente. Obrigada, foi um prazer.